Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Começa mais um momento de leitura da Bíblia em 100 dias. Estamos agora no 12 de 100. Dia 12 de 100 é o que nós vamos ler aqui. Seja muitíssimo bem-vindo. Que a glória de Deus venha sobre nós, que o Espírito Santo fale conosco, que a gente receba muito de Deus nesse momento aqui de leitura da palavra. Estou vendo muitas pessoas chegando aqui, ó. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos nessa? Tô vendo várias pessoas aqui, ó. Diz um oi, diz aonde você tá, de que local que você tá, que nação você nos acompanha, que cidade. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo venha sobre nós. Você que está na porção dobrada do dia de hoje aí, que a gente possa ir junto, ler a palavra, mergulhar na presença de Deus. Que Deus possa nos abençoar hoje em nome de Jesus Cristo. Vamos nessa? Que o Espírito venha sobre nós. Estou vendo muita galera da Conectados aqui de Curitiba. Deus abençoe demais vocês. Que o Espírito de Deus possa nos conduzir aqui na leitura de hoje em nome de Jesus Cristo. Tem isso, São Paulo, estou vendo gente de São Paulo, Nação Curitiba, Centro Curitiba, Salvador, Bahia. Deus te abençoe aí na Bahia em nome de Jesus. Ponta Grossa, Paraná, Sete Lagoas, Minas Gerais. Plantão no Hospital, São Paulo, Deus abençoe. Isso, Conectados, muitos lugares aí, que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Ponte Alta, Santa Catarina, São Paulo, mais uma vez, São José dos Pinhais, aí tem um monte de gente, Guarujá, vamos orar? Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Deus abençoe, Maringá, Paraná, tem muitas pessoas, muitos lugares, como é bom a gente estar junto aqui. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós e Ele nos conduza nesse período de leitura, em nome de Jesus Cristo. Vamos nessa? Pai, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, pedindo que o Senhor venha, abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê instrução, sabedoria, que o Senhor fale conosco de forma sobrenatural através da Tua palavra, meu Deus. A Tua palavra é o nosso alimento, é o sustento que nós precisamos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, vem sobre nós, nós te colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Pedimos que o Teu reino venha e se manifeste em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dobradinha, esteja você hoje aqui pela segunda vez, ou esteja você assistindo 6 horas da manhã no teu horário de dia. A gente está fazendo uma live extra adiantada, porque amanhã, daqui a pouquinho, na verdade, de madrugada, eu tenho que ir para o aeroporto para uma viagem, para cumprir uma agenda de pregações. Por isso a gente está junto aqui nesse momento. Então, glória a Deus pela tua vida, que já teve que hoje se dedicar talvez em 28 capítulos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos nessa? Pega aí a palavra de Deus, abre em Números capítulo 24. Abra lá em Números 24, nós vamos para a leitura da palavra. Números 24, lembra que Números eu já comentei contigo que poderia se chamar No Deserto. São os relatos que aconteceram na viagem. O povo começou a viajar. Ficaram acampados aos pés do Monte Sinai, depois de ter atravessado o Mar Vermelho. Receberam as instruções de Deus da lei, que nós lemos em Levítico, receberam as instruções de Deus do tabernáculo, e daqui a pouco, em Números capítulo 10, o acampamento se levantou, a nuvem andou e eles começaram a andar. A gente já viu que o desafio de Moisés como líder era lidar com o tempo inteiro com o desânimo das pessoas, o populacho que queria interromper a viagem, a saudade que as pessoas tinham do Egito. A gente já viu tudo isso e como Moisés era um líder manso, um líder que quem o defendia era sempre Deus. Nós vimos um deslize de Moisés, por assim dizer, quando ele se ira e o povo começa a pedir por água, e Deus diz, fala a rocha vai dar água. Ele se ira, fala, estaria seus rebeldes, será que Deus pode fazer ou não pode? Ele pega a vara, bate na pedra e Deus diz, por causa disso você não vai entrar na terra. A gente já viu tudo isso. Esse começo de hoje é até cômico um pouco, porque a gente vai ver um cara chamado Balaão, que imagina o povo passando, conquistando, e Balaão é meio que contratado por um cara chamado Balaque, de uma região ali próxima a Moabe, que queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Balaão inicialmente nega, mas depois ele vai até junto com os midianitas tentando ver se aceita essa proposta de Balaque. No caminho ele tem um concerto com Deus, porque aparece um anjo que ele não vê, mas a jumenta que ele tá a ver. A jumenta emperra e Balaão começa a dar pancada na jumenta. Depois de dar 3 pancadas, a jumenta fala, ei, o que você está me batendo? O que eu tenho com isso? Quando que você me vem empacado assim? É até cômico esse relato, a jumenta tem que falar. Então Deus tem um concerto com Balaão, e agora
mais cômico ainda vai ser ver que ele era contratado, entre aspas, para amaldiçoar o povo de Deus, mas ele era um profeta, então ele não ele diz para Balaque, olha, o que Deus mostrar é o que eu vou falar, não tem como amaldiçoar, então ele não consegue amaldiçoar. E pela terceira vez, começa o capítulo 24, Balaão, vendo que Balaão bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, não foi esta vez como antes ao encontro dos agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Não foi mais para suas adivinhações. Levantou Balaão os olhos e, vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E o cara que estava contratado para amaldiçoar, começa a abençoar. Ele diz, palavra de Balaão, palavra daquele que tem os que ouve os ditos de Deus, que tem a visão do Todo-Poderoso, que se prostra e tem os olhos abertos, ou seja, que vive no profético. Ele começa a abençoar. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, versículo 5. Que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem nos jardins. Ele começa a abençoar. É cômico, porque quando Deus decide abençoar alguém, nem que o inimigo queira, ele vai tentar, ele consegue jogar palavras de maldição, porque a bênção de Deus vai ser sempre maior. Isso que a gente tem que aprender aqui. Balaque fica tão nervoso que se acende a ira contra ele. Ele diz, versículo 10, ei, eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos. Você por 3 vezes os abençoou. Vai para tua casa. Você ganharia muita honra, mas você não quis. Balaão diz para Balaque, olha, eu não te falei que eu ia falar o que Deus falou? Nem se você me desse, versículo 13, toda a prata e todo o ouro, eu não poderia ir acima do mandato do Senhor. Deus é soberano. A palavra de Deus final é muito maior. Quando ele se posiciona dessa forma, aí os olhos de Balaão se abrem e ele tem uma profecia genuína, porque olha o que ele vai dizer no versículo, vamos ver, 17, ele diz assim, eis que uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Cetro é o que o rei que segura para governar, que ferirá as têmporas de Moabe, os inimigos, destruirá os filhos de Sete, Edom será uma possessão, Seir, os seus inimigos serão possessão, de Jacó sairá um dominador e exterminará o que restam das cidades. Ele está mostrando o domínio que viria através de Israel. Tem várias análises. Davi, por exemplo, se encaixa nisso como um rei que se levantou. O próprio Jesus se encaixa como a estrela que veio, que surgiu, para governar, para com cetro de comando governar. A tribo de Judá teria um cetro nas suas mãos, nunca se arredaria de sua tribo. Então, Balaão está tendo uma profunda revelação até messiânica. Ele voltou, foi para sua terra, Balaque voltou e foi pelo seu caminho. Então, pausa aí e nós vamos começar a ver o desafio que é para Moisés, porque lembra que uma geração inteira iria morrer no deserto. A gente já viu ontem que uma viagem duraria 15 a 20 dias, agora ia durar 40 anos, rodando em círculos no deserto, porque uma geração inteira iria morrer no deserto para que uma nova herdasse. Só que quanto mais o tempo ia passando, eles iam se afastando das ordenanças de Deus. Moisés tinha sido específico na lei levítica, uma das coisas da lei é que o povo não poderia se casar com povos inimigos, não poderia ver essa mistura. E olha o que acontece no versículo 1 do capítulo 25. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a se prostituir com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. O povo comeu o sacrifício e se inclinou aos deuses delas. O povo começou a se desviar da servidão de um próprio Deus. Começou a se acostumar ou voltar aos rudimentos do Egito. No Egito se servia a vários deuses. Então, juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o Senhor falou para Moisés, Moisés, pega os cabeças dos povos, enforca-os ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Deus tinha que ser radical, gente. Lembra que a gente não está na época da graça. Deus está estabelecendo padrões. Ah, é? Vocês vão começar a cultuar outros deuses? Pega os responsáveis e eles vão ser enforcados na vista de todos. Cada um, versículo 5. Então Moisés e seus juízes de Israel, cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal. Assim que Deus tinha que resolver a história. Só para você entender o nível de imoralidade que estava, que no versículo 6 diz que no meio dessa confusão toda, um dos homens filhos de Israel trouxe a seus irmãos uma midianita, uma mulher de um povo estrangeiro, perante os olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Estava todo mundo chorando porque agora os príncipes iam ter que ser mortos. Chega um cara desavisado, traz uma midianita, leva para dentro da sua tenda aos olhos de todos. Para conversar não era o que eles estavam lá dentro da tenda fazendo, né? Para imoralidade.
Veja que moralidade, que distância eles estavam da moralidade, porque a viagem tinha sido prolongada e eles estavam distantes dos planos de Deus. A gente nunca pode se afastar da nossa aliança com Deus. Mas, vendo isto, Finéias, versículo 7, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, levantou-se do meio da congregação, pegou uma lança, foi até o homem israelita, até o interior da tenda, e atravessou o homem e a mulher pelo ventre. Quando ele fez isso, cessou a praga sobre Israel. E naquele dia morreram da praga 24.000 homens. Pensa se é benefício ferir uma aliança com Deus. Mas uma coisa me chama a atenção aqui, e a nossa frase de hoje não é uma frase, é uma palavra. Gerações. Percebe como esse zelo pelas coisas que são corretas passou de geração em geração? Arão já havia morrido, quem assumiu o papel de sumo sacerdote foi o seu filho Eleazar, e agora a gente está falando de Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão. Ele já está com tanto indignação como sacerdote que, cara, como assim? Olhos de todo mundo, você vai pegar uma mulher estrangeira, tá todo mundo aqui numa baita uma praga, os príncipes vão morrer, e você tá tão away, você acha que pode trazer essa imoralidade aqui para dentro, ele pega uma lança e perfura os dois no ventre. E quando ele faz isso, cessa a praga. Agora, você vai começar a ver em números, principalmente quando a gente entrar em Josué e tudo mais, que o derramamento de sangue vai começar a acontecer, porque a guerra vai começar a acontecer. Então, na guerra, o código é outro, na guerra, a conduta é outra. O código é diferente. Então, você vai ler e falar, cara, meu Deus do céu, o cara chegou e cravou a lança nos dois. Era a época. Era a maneira de se resolver, era uma maneira radical. Lembra que a base da lei de Moisés é olho por olho, dente por dente? Então, transgrediu, você vai ter uma pena para pagar. O problema não é a lei, o problema é a desobediência, a gente já falou sobre isso. Finéias, filho de Eleazar, então o Senhor falou para Moisés, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, versículo 11, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Finéias é o exemplo daquele que tem o zelo pela correção da aliança com Deus. Que nós sejamos assim. Que nós tenhamos indignação em ver o nome de Deus ser profanado, que nós sirvamos de tal forma, com tanta retidão, com tanta santidade, com tanta aliança com Deus, que o zelo nos consuma. Finéias mostra isso, fala, cara, não vai ficar essa libertinagem, essa imoralidade, essa baixaria aqui não. Ele pega a lança e acaba com a maldição. Por isso, para Finéias, versículo 12, eu dou a minha aliança de paz. Ele e a sua descendência, depois dele, terão aliança de sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus, fez expiação pelos filhos de Israel. Veja o benefício de ter zelo pelas coisas de Deus, de andar em correção com as coisas de Deus, de pagar o preço para andar em correção. Não é fácil, mas eu quero te desafiar hoje em todas as áreas da sua vida, na sua moralidade, nos seus negócios, nas suas falas, nas suas atitudes, seus pensamentos. Ande com um zelo que te consuma, com um zelo para ter aliança com Deus. Despreze o pecado, é o que Finéias está nos ensinando. Gerações, a nossa frase de hoje. Porque Arão ensinou para Eleazar, que ensinou para Finéias. Se você é alguém que tem um zelo, você vai ensinar isso para os teus filhos. Se você é alguém que anda em correção, você vai ensinar para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos. Então, gerações. A gente vai ver gerações sendo formadas aqui. O que acontece? Lembra que eles haviam caminhado, eles já estão se preparando para entrar na Terra Prometida. Lá no começo, 603.500 pessoas, os cachorros estão, não sei se está ouvindo aqui, mas à noite é diferente o negócio. Então, meu Jesus, parece que eu estou dentro de um canil, vai dar tudo certo, o cão está latindo, mas vai parar em nome de Jesus. Então, lembra que lá no começo, no Sinai, ele manda contar os meninos de 20 anos para cima, que 603.000 iriam para a guerra? Uma geração inteira ia morrer no deserto, então quando eles estão chegando para entrar na Terra Prometida, vamos contar de novo. É uma nova geração. Passada a praga, versículo 1 do capítulo 26, o Senhor falou para Moisés e para Eleazar, agora o sumo sacerdote, levantem o censo de toda a congregação de 20 anos para cima. Então eles começaram a contar, e o capítulo 26 é toda essa contagem de todas as tribos. Rúben, Simeão, Gade, Judá, Issacar, Zebulon, Manassés e Efraim, que são as tribos representando José, Benjamim,
Todos foram contados, Aser, Naphtali, e o final da contagem, versículo 51, os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. Quase o mesmo número que saiu ali. Eles tiveram perdas no meio do caminho, como essa que a gente acabou de ver, 24 mil homens num dia morreram por causa da praga, por causa da imoralidade, por causa de se entregarem aos deuses dos moabitas. Então 601 mil pessoas estão preparadas para entrar. 601.730 guerreiros estão preparados para entrar. Uma nova geração está chegando na Terra Prometida. Importante entender como Deus é um Deus de organização e planejamento. Como Deus planeja todas as coisas. Quando a gente vai conquistar em Deus, não é conquistar de qualquer jeito. Deus vai começar a planejar. E olha o que Deus está dizendo, olha, eu não sei o custo que vai ser, eu não sei o tamanho da guerra que vocês vão enfrentar, quer dizer, eu sei, mas vocês ainda não sabem, mas eu já quero dar para vocês o plano de como vocês vão se distribuir na terra. Eu até peguei aqui um mapinha, só para você entender como que as tribos foram divididas depois. Depois é só você pesquisar no Google ali, ó, divisão das tribos. Tá vendo como elas iam se dividir ali, ó? Judá, Simeão, Efraim, depois você vê ali, ó. Talvez você não consiga ter tanta visualização, depois você tira um print. Para que não houvesse confusão quando eles chegassem na terra, Deus está dizendo então, já eu vou mostrar para vocês como vocês vão se organizar. E era mais ou menos assim. A tribo que for mais numerosa, você dá uma herança maior. Para a pequena, uma herança menor, cada uma em proporção ao seu número se dará herança. Como observação, a tribo mais numerosa era Judá. Então a tribo de Judá vai ter uma porção de terra maior, a menor, menor, e assim consecutivamente. Tá? Assim que você vai organizar. Todavia, a terra vai se repartir por sorte, segundo o nome das tribos. Segundo a sorte, vai se repartir a herança dele entre as tribos maiores e menores. Então sorteia a maior, eles vão pegar um pedaço de terra e assim vai. Lembra que os levitas não faziam parte do censo oficial, eles não teriam nem divisão de terra. Eles não vão ter herança. Olha só, eles vão ser contados. Entre esses, todos foram contados, era uma nova geração de levitas. Só sobrou Caleb e Josué, que não eram nem da tribo de Levi. Caleb é da tribo de Judá, Josué é da tribo de Num. E agora eles vão entrar. Tudo bem? Ele é filho de Num, Josué. Muito bem. A lei acerca dos direitos das filhas e herdeiras, é interessante ver o capítulo 27, como Deus vai preservar o direito de algumas mulheres. Por quê? Vai chegar a filha de um tal de Zelofeade, 4 filhas dele vão chegar e falar, olha, a gente é da tribo de Manassés, e o nosso pai não teve filho homem, então a gente não vai ter porção na terra. Então Deus, elas argumentam com Moisés, será que então a gente não pode ganhar a divisão de terra dos nossos pais? Porque lembra que uma geração ia morrer e elas não tinham filhos, ele não teve filhos homens. E Moisés vai ouvir. Olha o que ele diz, versículo 7 do capítulo 27. As filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente elas vão ter possessão da herança entre os irmãos de seu pai e farás passar a elas a herança do que era seu. Então se estabelece uma regra. Quando alguém morrer e não tiver filho, homem, então vocês vão dar herança à sua filha. E isso era inovador demais. Uma sociedade que não considerava as mulheres nem nas contagens. Olha como Deus está preservando o direito dessas mulheres. Isso é maravilhoso. Deus se preocupa com todos, inclusive e evidente com as mulheres também. Elas vão ter parte na divisão. A continuidade do capítulo 27 é um dos textos mais inspiradores deste líder que foi Moisés. Gente, que líder que foi Moisés, hein? Um cara que negou o Egito, foi para o deserto, renunciou ao deserto de novo, nunca ouviu um obrigado, nunca ouviu um parabéns, nunca teve um culto de ação de graça pela vida de Moisés. Só ouviu reclamação e era um cara manso. O povo reclamava, transgredia, reclamava contra ele mesmo. Ele orava para Deus, Deus, perdoa o povo. Ele era o intermediador, ele era o mediador entre o povo e Deus. Um baita líder que ouvia direto de Deus, que Deus o protegia. Quando Arão e Miriam o traíram, ele orou por Miriam para que a lepra passasse. Deus protegeu. Lembra? Ele falou, Arão, Miriam, o que vocês estão pensando? Vamos encontrar aqui. Se tem profeta entre vocês que eu falo com visões e sonhos, com Moisés é diferente, eu falo face a face, vocês lembram disso? Mas um dos diálogos mais inspiradores de Moisés, para mim, está registrado aqui. O Senhor falou para Moisés, versículo 12, sobe para o monte Abarim,
olha para a terra que eu dei aos filhos de Israel. Moisés, o objetivo de vida dele era conduzir o povo para a terra prometida. E Deus diz, Moisés, sobe lá no monte, olha a terra. Tendo-a visto, você vai ser recolhido, também o teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Então Deus está dizendo, Moisés, você vai olhar a terra, você não vai pisar nela, vai chegar o tempo que você vai ser recolhido. Porque lá no deserto de Zin, você lembra? Que eu mandei santificar as águas e você não a fez? Você tocou na pedra, ele está lembrando? Lembra da contenda da congregação? Lembra que por isso você não vai entrar? Moisés nem argumenta. Moisés faz um pedido. Que pedido espetacular desse líder. Ele diz, então, se eu vou olhar a terra e vai chegar o dia que eu vou morrer e eu não vou pisar na terra, eu tenho uma preocupação. Versículo 16. Senhor, autor e conservador de toda a vida, coloque então um homem sobre essa congregação, que esse homem saia diante deles, entre diante deles, que esse homem os faça sair, que esse homem os faça entrar, para que a congregação não seja como ovelha que não tem pastor. Meu Deus do céu, dá vontade de ficar de pé e aplaudir Moisés. Você entendeu qual foi a preocupação dele? Senhor, se eu vou morrer, só não deixa o povo sem líder, só não deixa o povo sem sucessão. A preocupação dele era um sucessor. Gerações é a nossa palavra de hoje. Vamos deixar um legado na terra. É a continuidade. Legado. Meu querido amigo e irmão, pastor Hal, da igreja Heart of God Church em Singapura, tem uma frase que é linda. Ele diz assim, se tudo que você vive na tua vida acaba quando você deixa de existir, foi uma linda história. Agora, se continua depois de você, você deixou um legado. A preocupação de Moisés era um legado. A preocupação dele era geracional. Ele diz, Deus, tá bom. Ele não está discutindo. Vai ter outros momentos que ele vai tentar argumentar com Deus, mas aqui ele não discutiu. Subiu no monte, você vai olhar a terra, vai chegar o dia da tua morte, como morreu Arão? Tá bom, Deus. Então, minha preocupação é, prepara um sucessor para que o povo não fique sem pastor. Então, o Senhor falou para Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, coloca sobre eles as mãos, apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante a congregação, põe sobre ele a tua autoridade para que o povo obedeça a ele. Então, Deus diz, faz público que você vai ter um sucessor e anuncia, para não ter guerra, anuncia e transfere o que está em você, a autoridade que você tem para ele. Versículo 22, fez Moisés como ordenara o Senhor, tomou a Josué, apresentou-o perante Eleazar, impôs as mãos sobre ele, deu as ordens como o Senhor tinha falado por intermédio de Moisés. Então já se tornou oficial. Agora eu vou ter um sucessor. Agora eu vou ter continuidade. Gerações. Essa é a nossa preocupação. Então a pergunta que eu quero fazer para você aqui é, com quem você aprende e quem você ensina? Quem está te formando e você está formando quem? É um ciclo geracional. Você tem que ter alguém que você aprende, que é a tua referência, como você escolheu fazer aqui, por exemplo, mas você tem que ensinar alguém também. Isso é o ciclo geracional. Moisés está ensinando isso. Ele simplesmente fala, tá bom, Deus, então que Deus abençoe o povo aí, tá ótimo, beijo, me liga, fala que me ama, desliga, tô fora. Não, ele fala, Deus, então só prepara um sucessor. Porque eu não trouxe o povo até aqui para que eles pereçam. Vai ter que ter continuidade. Nós vamos continuar. O que ele vai voltar a falar no capítulo 28 mostra a paciência de Moisés para ensinar uma nova geração. Porque ele vai ensinar de novo todos os conceitos de ofertas que já tinha sido ensinado em Levítico. Mas a tradição na época era oral, não era escrita. Eles não tinham como ler. 2 milhões de pessoas ali ler. Eles tinham que ouvir. E a tradição tinha que ser oral. Então ele vai reensinar uma nova geração agora, uma geração inteira já tinha morrido, uma nova geração está começando a aprender, então deixa eu ensinar vocês o que são as ofertas. Dá ordem aos filhos de Israel dizendo, olha, do manjar das minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, tenham cuidado de trazer ofertas num tempo determinado. Esta é uma oferta queimada que vocês vão oferecer ao Senhor dia após dia. Ele está restabelecendo a aliança com seus filhos. Oferta que se dava lá atrás no tabernáculo, agora certamente o princípio já tinha se perdido, o tempo tinha passado demais. E ele está ensinando de novo, olha, vai ter uma oferta diária. Versículo 6, holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, foi instituído lá atrás, vai ser aroma agradável.
cordeiro. No dia de sábado, ofereça 2 cordeiros sem defeito. Ele está restabelecendo os princípios do sacrifício. Depois você vai ler, se você já não leu, capítulo 28, parece uma cópia daquilo que a gente já leu, porque é isso que mostra que Moisés é. Capítulo 28 e 29, oferta nas festas, o que vocês vão oferecer ao Senhor. Versículo 39 do capítulo 29. Ofereçam ao Senhor nas festas fixas os vossos votos, ofertas voluntárias, holocaustos, ofertas de manjarem, libações. Ele está reensinando uma geração o que é ofertar. Então, ser líder é ter paciência para ensinar e reensinar. Ser líder é ter a paciência para falar uma coisa diversas vezes. Isso aqui é ser pai, na verdade. Ser pai e mãe biológica é você ensinar e reensinar. Falar uma coisa uma vez, falar outra coisa outra vez, falar outra coisa mais uma vez. Isso é cuidar de gerações. Então um líder nunca se cansa de ensinar. Moisés já está num ciclo para a final da vida, a gente vai começar a ver aqui. Ele já está vendo a terra que vai chegar, que ele não vai pisar, e mesmo assim ele se mostra interessado em reensinar, interessado em constituir um sucessor. Ele vai continuar ensinando. Falou Moisés aos cabeças das tribos, capítulo 30, versículo 1. Assim é que acontece com o voto. Quando o homem fizer o voto, um juramento, se obrigar a alguma abstinência, ele não vai violar a sua palavra. Segundo o que ele prometeu, ele vai fazer. Ou seja, quem fez um voto com o Senhor, faça e cumpra. Moisés está ensinando o princípio de novo. Mas ele vai adicionar um negócio bem importante aqui. Por quê? Eles estavam falando de uma geração nova que estava nascendo. Então talvez muitos fariam votos na empolgação, votos precipitados, votos que a Bíblia chama de voto de tolo. É um voto que você não vai conseguir cumprir. Então ele prevê na lei o seguinte, olha, se você tiver um pai que sabe do teu voto, da tua abstinência, e se obrigou, e o pai ficar quieto, então o teu voto é válido. Teu pai concordou. Agora, se o teu pai observar a tua abstinência e falar, não, tá errado o que você fez, o pai tinha autoridade para perdoar ou para anular o voto. Ele está dando autoridade paterna. Ou o esposo tinha autoridade de anular o voto se uma esposa fez um voto que era um voto precipitado. Até isso ele cuida, dando autoridade ao pai, dando autoridade ao marido. Vai mostrando o voto da viúva, o voto que se fez na casa do marido. Então, ele vai mostrando de novo as regras para fazer voto. Capítulo 28, 29 e 30 é uma reconstrução daquilo que o povo tinha que aprender mais uma vez. Líder tem paciência para ensinar. Nossa frase de hoje, uma palavra, gerações. Segunda frase, eu estou construindo um legado. Gerações, nós estamos construindo um legado, nós estamos aprendendo com alguém, mas ensinando alguém também. O capítulo 31 é muito interessante, porque é o único registro de guerra que Moisés teve que entrar. Moisés, ele foi o condutor do povo que saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, recebeu a lei e fez toda a trajetória até chegar perto da Terra Prometida. Viu, mas não entrou. Mas até então não tinha nenhum registro de Moisés tendo que preparar o povo para literalmente guerrear. Só que Deus chega e aí para mim tem muitos significados aqui. No capítulo 31, versículo 1, Deus fala para Moisés, vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois você vai ser recolhido ao teu povo. Então Moisés, essa é a tua última missão, the last dance, a última missão que você vai ter é vingar Israel dos midianitas, você vai entrar em guerra. Moisés falou para o povo, armai alguns de vós para a guerra, saiam contra os midianitas para fazer vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo, entre a tribo de Israel enviareis, ou seja, 12.000 homens. Dos milhares de Israel foram dados 1000 de cada tribo, 12.000, todos armados para guerra. Mandou Moisés à guerra, de cada tribo 1000, Finéias, filho do sacerdote Eleazar, levava consigo utensílios sagrados, as trombetas para tocar. E lutaram contra os midianitas como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a única guerra que Moisés se envolveu literalmente. Por que, no meu entendimento? Esta guerra era um fechamento de ciclo para Moisés. Se você vai lembrar lá atrás, quando ele mata um egípcio, esconde na terra, e o pessoal descobre ele tem que fugir. E ele foge para um lugar, a terra de midianitas. Então, o começo do ciclo dele de fuga foi Midian. Midian significa confusão. Agora ele está terminando o seu ciclo de conduzir o povo em Midian.
Só que agora vencendo a guerra. Sabe o que eu estava dizendo? Midian para você um dia foi confusão, mas agora para você vai ser vitória. O que um dia para você, Moisés, foi trauma, hoje é testemunho. O que um dia para você foi derrota, hoje é vitória. Deus nunca deixa ciclos incompletos. Moisés, 40 anos depois, um pouco mais ainda, 40 não, 80 anos depois. Por quê? Quando ele tinha 40, ele saiu do Egito e começou a morar em Midian. Agora ele já está chegando no final, com quase 120 anos. 80 anos depois, Deus vai dar a ele a chance do encerramento de um ciclo em honra. Eu estou aqui para profetizar sobre as nossas vidas, sobre a tua vida, que o que você viveu de vergonha, você não vai terminar o ciclo envergonhado. Deus vai te dar a chance de ser honrado. Deus vai te dar a chance de pegar a mesma terra que seria confusão e falar, agora eu vou te dar vitória. Midian para você, Moisés, não vai ser a terra da confusão, vai ser a terra da vitória. Vai guerrear esta guerra. Então, eles foram, guerrearam, e de novo, gente, a gente está falando de um código de guerra. Lembra que eu falei de derramamento de sangue? A instrução era clara. Mate todos os midianitas. Na guerra não tem padrão de respeito ao povo inimigo. De novo, é um momento de guerra. Quando você está guerreando e vai devastar um povo, você devasta tudo. Os guerreiros, os animais, as mulheres e as crianças. Guerra é uma carnificina. Por isso estou dizendo, agora parece que algumas páginas vão respingar sangue. É um povo que está se tornando guerreiro. Então não se assuste, né? É uma guerra. Então a orientação é elimine e extermine os midianitas. Só que olha o que acontece. Pelejaram contra os midianitas como o Senhor ordenara. Mataram, versículo 8 do capítulo 31, todo o homem feito. Mataram além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas. Mataram 5 reis dos midianitas. Também mataram Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Ele estava no meio da guerra ali e foi morto. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres e as suas crianças. Levaram os animais, o gado e todos os seus bens. Erro. Na guerra você não pode deixar nada vivo. O que a gente tem que aprender hoje? Na guerra a gente mata na raiz tudo. Todo comportamento, pensamento, sentimento. A gente não fica achando, não, eu vou conseguir lutar, eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir resolver. Não. Guerra é guerra. Por mais redundante que isso possa parecer, guerra é guerra. Eles levaram as mulheres. Trouxeram ao sacerdote Eleazar, a congregação dos filhos de Israel, os cativos e os presos e o despojo, as riquezas, para o arraial nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Moisés, Eleazar e todos os sacerdotes saíram para recebê-los fora do arraial. Moisés, olha o versículo 14, ficou indignado contra os oficiais do exército, dizendo, como vocês deixaram viver as mulheres? Eis que essas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve praga entre a congregação do Senhor. Então, você está entendendo por que Balaão foi morto? Balaão, depois de ter ido embora, ele está dando a dica que quando os filhos de Israel se deitaram com as mulheres midianitas, foi conselho de Balaão. Por isso Balaão foi morto também, porque ele usou o seu dom ali, a sua profecia, para fazer um casamento interpovos, que não poderia ser feito. Ele está dando a dica do que aconteceu. Só que os midianitas, lá na frente, você vai ver que se torna um povo forte de novo, que vira opressor do povo de Deus. Lá na frente você vê uma história como Gideão, por exemplo, que lutava contra os midianitas, que comiam tudo como gafanhotos e roubavam a colheita do povo. Não existiria essa guerra se eles tivessem cumprido o mandamento de matar pela raiz. Então guerra é guerra, mata as coisas pela raiz. Eles voltam, os soldados têm que ser purificados, eles dividem todo o despojo da guerra, e agora eles estão prontos para começar a guerrear. Um pouquinho antes deles, lembra que o relato, nós vamos ler com calma depois do Deuteronômio, mas o relato geográfico onde eles estão agora, eles estão próximo ao Jordão, que é o limítrofe, que é o que os preparava para entrar na Terra Prometida. Eles estão bem próximos ali. E antes de atravessar o Jordão, 2,5 tribos, lembra que Deus tinha previsto como as terras são divididas além do Jordão, depois do Jordão, lá na terra de Canaã, onde era a Terra Prometida? Só que, curiosamente, 2,5 tribos procuram Moisés e falam, olha, os filhos de Gade, versículo 2, capítulo 32, os filhos de Ruben, falaram a Moisés e sacerdote Eleazar, olha, se nós encontramos graça aos seus olhos,
dá para nós esta terra em possessão aos seus servos, que a gente não passe o Jordão. Moisés falou para os filhos de Gade e de Ruben, dizendo, irmãos, todos os nossos irmãos vamos para a guerra e vocês vão ficar aqui? Por que vocês estão desanimados no coração dos filhos de Israel? Por que vocês não querem passar a terra que Deus nos deu? Então eles chegaram ali e se acomodaram. Quando disseram, tá bom demais aqui, para que ir lá guerrear, para que atravessar Jordão? Cuidado para quando você estiver no quase, você não se acomodar. Quando você estiver no quase, você não esmurecer. Então 2,5 tribos. Já vimos aqui que a tribo de Gade, de Ruben, e nós vamos ver aqui mais para frente que meia tribo de Manassés, estavam falando, a gente quer ficar aqui na Transjordânia, ou seja, antes de atravessar o Jordão. A gente quer ficar nessa área aqui, tá tudo certo. Moisés fala, como assim, cara? Você não lembra que quando a gente foi no Vale de Escol, eles disseram que a terra manava leite e mel? Por que vocês estão esmorecendo agora? O fato é que eles querem ficar, e acaba que eles acabam meio que negociando com Moisés. Moisés fala assim, então faz o seguinte, deixa as mulheres e as crianças aqui, os homens aptos para a guerra vão atravessar conosco, vão tomar posse da terra, e depois vocês voltam e ficam onde vocês querem ficar. E foi isso que aconteceu. Tribo de Gade, Ruben e meia tribo de Manassés ficaram ali na Transjordânia antes de entrar na Terra Prometida. Não sei contar você, mas eu não quero ficar no quase. Eu não quero por comodismo ou até por medo da guerra, porque eles estavam, vai que a gente entra lá e mata todo mundo. Pelo menos vamos deixar as mulheres e filhos aqui e a gente vai e volta. Eu não quero por esse comodismo desprezar a maior promessa que Deus tem para nós. Eles vão começar a entrar e antes de entrar, lembra que Moisés está reensinando uma geração? Então o capítulo 33 é um resumo da viagem. São 40 anos de peregrinação reduzidas num capítulo. Ele vai mostrar quando a gente saiu. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, versículo 2, conforme o Senhor mandou. Essas são as suas caminhadas e as suas saídas. Moisés é um baita líder, gente, porque ele está deixando para uma outra geração. Para nós, a gente só sabe dos detalhes da caravana porque Moisés, já com quase 120 anos de idade, teve o cuidado de escrever. Baita líder que pensa em gerações, baita líder que estava construindo um legado, Moisés. Merece menção honrosa demais, como eu te disse, merece um abraço quando a gente chegar na presença de Deus lá no céu. Moisés, vem cá, cara, meu Deus do céu, porque agora ele está de novo contando toda a história. Então o capítulo 33 é o resumo da travessia, que eu já te mostrei no mapinha ontem. Ele vai passando ali para todo mundo, mostrando como Arão morreu. E um pouquinho antes de entrar, Deus vai dar só uma direção. Olha, disse o Senhor a Moisés, versículo 50. Lá nas campinas de Moabe, na altura de Jericó, próximo do Jordão. Quando vocês passarem o Jordão para a terra de Canaã, vocês desposareis diante de vós todos os moradores da terra. Destrua as pedras, ou seja, elimine os moradores da terra. Não vão ficar na terra e conviver com eles. A ordem era, lança fora os moradores de Canaã. Se vocês não fizerem isso, se vocês deixarem ficar, como espinho nos vossos olhos, eles se tornarão e habitarão as cidades que vocês habitarem. Então, sejam radicais, eliminem Canaã. Capítulo 34, ele vai mostrar quais seriam os limites da terra, que eu já te mostrei no mapinha aqui, ó. Que você pode ver e depois tirar um print aí, ou colocar num Google aí, a divisão das tribos. Ele vai mostrando então como a terra ia ser dividida, quando vocês entrarem, capítulo 34, versículo 2, quando vocês entrarem na terra de Canaã, esta vai ser a terra da herança, a terra de Canaã segundo os seus limites. Ele está mostrando todos os limites, não faz muito sentido eu ler, é mais fácil você ler olhando um mapa. Inclusive, na Bíblia em 100 dias, aqui ó, tem todos esses mapinhas, tá? Esse aqui é um material que você tem que ter, você que é um estudioso da palavra, adquire esse material para a tua biblioteca, para você estudar, tá? felipeparente.com, corre lá e adquire para chegar para você antes de terminar os 100 dias, tá bom? A demanda é grande, mas vai lá, tá bom? Adquire. Então ele vai mostrar todas as terras. A única coisa que acontece é que a tribo de Levi não ia ter uma terra específica. Só que eles iam ter cidades para os levitas. O que ele organizou então? Cada tribo, ao entrar na sua região, vocês vão separar uma cidade da sua região e essa cidade vai ser a cidade dos levitas. Então, cada tribo, em cada região, tinha uma cidade para levitas.
Disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão. Então, próximo a atravessar o Jordão. Dá ordem aos filhos de Israel, estou no versículo 2 do capítulo 35. Que da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, para que eles habitem. Também em torno delas, dá aos levitas ao redores para o seu gado. Terão eles essas cidades para habitá-las, porém os seus redores serão para gado, rebanhos e animais. Ele está de novo ensinando a cuidar do sacerdote, a cuidar do levita. Lembra que o levita tinha a função única de cuidar das coisas do tabernáculo. Então eles vão entrar, e daqui a pouco o templo vai ser construído, etc. Nós vamos ver isso lá para frente, mas preveja a cidade para os levitas. Cuide dos sacerdotes. É isso que ele estava orientando a nação. Da cidade que vocês vão dar aos levitas, 6 haverá de refúgio, as quais darei para que nela se acolha o homicida. Versículo 6. Então, além da cidade dos levitas, tinha a cidade que eles chamavam de refúgio. Era quando alguém tinha cometido um pecado, principalmente um homicida, para não se pagar olho por olho, dente por dente, vai para essa cidade, viva nessa cidade chamada refúgio. Deus é um Deus redentor, até o homicida e até a chance de recomeço. Agora, o homicida que ferir alguém, e principalmente o homicida, olha, vamos ler o versículo 10. Quando você passar o Jordão e entrar na terra de Canaã, escolha cidades que sirvam de refúgio, para que nela se acolha o homicida que matou alguém involuntariamente. Então, o que Deus estava prevendo? Cara, alguém matou involuntariamente, foi um acidente, alguma coisa assim, é homicida. Que ele nessa cidade tinha chance de recomeçar. Agora, a lei continuava no olho por olho também, dente por dente. Matou voluntariamente, matou intencionalmente, quem matou vai morrer também. Ele vai mostrar quais são os privilégios nas cidades de refúgio. Na cidade de refúgio, o homicida vai se livrar do vingador, do sangue. O vingador do sangue não pode entrar na cidade de refúgio para matar aquele que matou alguém involuntariamente. E aí o capítulo 36 vai mostrar, lembra das filhas de Zelofeate lá, que tiveram o direito da terra? Ele vai agora mostrar como as herdeiras deviam se casar. Capítulo 36, versículo 1. Chegaram os cabeças das casas paternas, família dos filhos de Gileade, etc., e disseram: o Senhor ordenou ao meu senhor que esta terra se dê por sorte em lança aos filhos de Israel. O meu senhor for ordenado pelo Senhor, herança de Zelofeade e de suas filhas. Ele está lembrando da história. Porém, casando-se elas com algum filho de outras tribos, nós vamos perder a herança. Então, o que começaram a dizer? Olha, as filhas de Zelofeade, mulheres, ganharam a terra, mas e se elas se casarem com membros de outras tribos? Quer dizer, então, que outras tribos vão ganhar a terra delas? Vai ficar desigual, outras tribos vão ganhar mais território. Então, estabelece uma lei de que só podia se casar entre as tribos, ou seja, os filhos de Benjamim só se casavam com as filhas de Benjamim, os de Naftali com as de Naftali, e assim consecutivamente, para que as tribos pudessem preservar os seus territórios. Moisés deu ordem ao filho de Israel, dizendo: olha, sejam por mulheres. Assim, irão os filhos de Israel, não se passará de tribo em tribo. Os filhos de Israel vão se vincular, cada um, versículo 7, com a herança da tribo dos seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel, versículo 8, se casará com alguém da família da tribo do seu pai. A herança não passará de uma tribo para outra. Os filhos de Israel não vão se vincular, cada um com a sua herança. Então ele está só protegendo a terra. Perceba o cuidado que Deus tinha. A promessa dele era uma terra, então ele queria guardar a promessa. Ele termina o livro de Números dizendo: são estes os mandamentos, os juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Então o livro de Números começa lá no Sinai e termina junto às campinas de Moabe, lá em cima. Deixa eu até... Você tem um mapinha que eu te mostrei ontem, senão ia achar aqui, mas... Depois você põe no Google aí a travessia do povo ou a peregrinação do povo do Egito à Terra Prometida. Ele começou lá no Sinai, foi para um lado, foi para o outro e agora está ali em cima nas campinas de Moabe, frente do Jordão, perto de entrar na Terra Prometida. Moisés está lá. Nossa leitura de hoje termina no primeiro capítulo de Deuteronômio, que é exatamente onde o povo está agora, geograficamente localizado. Em Sitim, nas campinas de Moabe, de frente para o Jordão. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e é meio que um livro de despedida de Moisés. Mas o que nós vamos ver aqui é sobrenatural, porque agora sim, Moisés já tem 120 anos.
E você vai ler Deuteronômio, para nós, muitas vezes parece uma repetição. Poxa, por que ele está contando essa história de novo? Mas ele está contando para gerações diferentes. Então aqui é a extrema demonstração da paciência de Moisés para ensinar. Porque ele já tinha vivido a história com uma geração e agora estava recontando a história para uma nova geração que ia entrar na terra. Então, é como se eu possa imaginar já um Moisés velhinho, 120 anos de idade, sabendo que não vai entrar na terra prometida, numa cadeira de balanço, contando a história. Meus filhos, vocês precisam conhecer essa história. Como a gente saiu do Egito, como Deus fez a Páscoa, como o Mar Vermelho se abriu, como a gente viu o maná. Ele está recontando a história. Por isso que a nossa palavra de hoje é gerações. Eu vou construir um legado. Líder é aquele que ensina gerações. Moisés, com 120 anos, na beira da terra prometida, quase lá, vai contar para uma nova geração as suas recomendações. Deuteronômio, para mim, é a proclamação de uma segunda chance para Israel. Vocês erraram, vocês frustraram a Deus no deserto, reclamaram no deserto, duvidaram de Deus no deserto, uma geração inteira morreu, mas agora há chance de um recomeço. Há chance de uma nova etapa. Moisés vai expor de novo a fidelidade, o relacionamento de Deus, os milagres de Deus e como obediência a Deus equivale bênção. É como se Moisés estivesse dizendo para aquela geração que está sentada nas campinas de Moabe, se preparando para entrar na terra prometida. É como se ele estivesse dizendo, gente, deixa eu contar como nós chegamos até aqui. O que isso tem que nos inspirar? Se você é pai, biologicamente, de filhos, conte a história da tua casa, da tua família. Porque às vezes os teus filhos vivem as condições que você pode proporcionar, que possivelmente não foram as que você teve na infância. Então conta a tua história, fala, olha, o preço que você pagou, o quanto você trabalhou, para que você crie filhos que deem valor àquilo que a tua família vive hoje. Se você faz parte de uma igreja, conte a história. Nós da Conectados, em 6 meses de existência praticamente, a gente já tem uma história para contar. Só que pode ser, e isso já está acontecendo com a glória de Deus, que pessoas novas estão chegando agora, que já vem o prédio meio semi-pronto, já vem a glória se derramando e não sabem a história. Então, por isso que é importante contarmos a história. Como nós chegamos até aqui. É o que Moisés vai dizer. Ele vai, cara, deixa eu contar para todo mundo aqui como a gente chegou até aqui. Isso é cuidar de gerações, isso é construir um legado. Então Moisés, no capítulo 1 de Deuteronômio, vamos começar a leitura desse primeiro capítulo, vai contar a história de Israel. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto de Arabá, dando a localização geográfica onde eles estavam. Ele começa a contar. Jornada de 11 dias desde Horebe até Cades Barneia. Sucedeu no ano 40º do primeiro mês que Moisés falou aos filhos de Israel, segundo o que o Senhor tinha mandado. Além do Jordão, onde ele está na terra de Moabe, Moisés explicou a lei e começou a explicar. Então nós vamos ler aqui, parece uma repetição da história, parece não é, mas contada por um outro público. Por exemplo, a partir do capítulo 9, o que ele vai contar, a gente já viu em Êxodo 18 e já viu em Números 11. Ele vai dizer, gente, chegou um tempo que eu falei que eu sozinho não podia levar o povo. Lembra da história? A gente já leu isso. O Senhor vosso Deus tem multiplicado a multidão de estrelas dos céus. O Senhor Deus dos seus pais nos fez numerosos, como nos prometeu. E aí ele lembra, como eu vou sustentar sozinho o peso dessa carga. Então eu tomei o cabeça das tribos, derramei a glória de Deus sobre eles. Ele está recontando a história que a gente já conhece. Então Deuteronômio para nós vai ser mais interessante, porque a gente já conhece a história, mas agora ele contando com 120 anos, com mais maturidade, com mais experiência. Então a gente vai ter as mesmas histórias, mas com outras análises talvez, ou até com outro ângulo de análise, porque agora Moisés está com muito mais maturidade de vida. Ele vai recontar a história de Números 13, quando ele enviou espias para a terra de Canaã, como que eles foram e quais foram os relatórios que ele deram, como eles foram incrédulos e como Deus castigou o povo, como o povo foi derrotado. Então, de novo, nós estamos nos preparando para ouvir os relatos contados agora por Moisés. Gerações. Deus quer que nós construamos um legado. Nós estamos encerrando a live de hoje. Amanhã, ou na verdade dia 1º, no sábado de manhã, nós vamos ler de Deuteronômio 2 a Deuteronômio 15. 6 horas da manhã. Aonde eu vou estar aqui em Manaus vai ser 5 da manhã.
Então vamos estar juntos no sábado, 6 horas da manhã. Se você está assistindo aqui e quer reassistir essa live, 6 horas da manhã, na verdade ela já vai ficar no ar, você pode assistir amanhã de manhã de novo para continuar com teu hábito. Mas nós nos encontramos de novo ao vivo, sábado, 6 horas da manhã para você, 5 horas da manhã para mim. Vamos estar lá. Vamos estar dispostos a ensinar gerações. Isso, na verdade, é o que me inspira, amados irmãos, porque é evidente que um trabalho como esse dá muito trabalho. É muito estudo, é muita entrega. Como eu te disse, para uma live que começa 6 da manhã, eu todos os dias, durante esses 100 dias, acordo 1h30 antes, 4h30, para terminar de fazer as anotações, de orar, de estar pronto. Porque a maneira que eu consigo fluir não tem um caderno anotado, é a Bíblia, eu vou lendo e Deus vai nos mostrando. Então, isso para mim é o desejo que eu tenho de construir um legado. Você também tem que ter o desejo de cuidar de gerações, de ensinar gerações a presença de Deus. Que você viva essa intensidade. Eu vou subir essa live agora aqui. Assim que eu subir, comenta gerações. Escreve, eu quero deixar um legado, ou estou construindo um legado. Participa. 6 da manhã amanhã, eu vou estar voando. Assista a live de novo se você quiser, para não perder a prática. E sábado voltaremos novamente aqui. Vamos continuar no Moisés velhinho, no Moisés de 120 anos, ensinando uma nova geração. Vou subir agora, peço um favor a você, tira 5 segundinhos, comenta essa live. Estão dizendo aqui, não deu para ouvir os cachorros, eu ouvi muito, mas agora eles acalmaram, os cachorros da rua aqui. Que Deus nos abençoe, que a glória de Deus venha sobre as nossas vidas, Deus te abençoe demais, nos vemos em breve. Continuando a leitura da palavra, dia 12/100 foi. Deus abençoe, fique na paz de Cristo. Nos vemos sábado, 6 horas da manhã. Deus te abençoe demais.